Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde eu discuto casos clínicos e passo para vocês o melhor conteúdo para que vocês possam ter segurança para tratar os desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais dos seus pacientes já na primeira sessão, tá? Então, se você ainda fica perdido, tem dificuldade para saber qual a linha terapêutica que você vai seguir em cada paciente, aqui é o seu lugar. Tá? Esse é um programa que eu faço toda terça-feira e toda quinta-feira. Mas como estamos em aquecimento para o Laboratório de Inteligência Emocional, um evento 100% online, 100% gratuito, que começa amanhã, na quarta-feira. Então serão 3 aulas na quarta, quinta e sexta-feira, às 8 horas da noite, com conteúdo denso e brutal para que você possa ter segurança em tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais do seu paciente já na primeira sessão. Tá? Então, se você quer conhecer mais, quer participar desse mega evento, você precisa estar conosco. E para fazer a inscrição é super fácil, basta você ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida que tiver, qualquer dificuldade, pode me chamar no direct que eu também te ajudo. Então, como estamos em aquecimento para o Laboratório de Inteligência Emocional, né, eu estou fazendo discussões de casos clínicos todos os dias aqui às 8 horas da manhã. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e aqui trabalhamos todas essas questões de uma maneira muito abrangente. Show? Vamos lá então? Deixa eu fixar aqui então, né? Café com Acupuntura. Hoje é um caso bem complexo, tá? A queixa principal são dores estomacais por estresse, mas tem muitas questões por trás. Beleza? Então sejam bem-vindos. Convide seus colegas aí para estar conosco aqui também. Tá? Ontem nós fizemos o podcast Melhores Alunos com o Matheus, ontem à noite, foi incrível. Se você não assistiu, corra lá para assistir. Foi bem bacana mesmo o bate-papo com ele. Beleza? Vamos lá então? Então quem não fez a inscrição ainda, faça a inscrição no laboratório, começa amanhã, já começa amanhã, vai ser muito intenso, tá? Mostrarei protocolos para dessensibilizar as emoções. Então você precisa estar conosco para você ver, tirar as suas dúvidas e já começar a praticar isso nos seus pacientes. Beleza? Então hoje, nosso caso clínico é de um paciente então de 34 anos de idade, um homem de 34 anos de idade, tá? Um adulto jovem, tá? Que sente dores estomacais, borburismo, estufamento, gases, e isso piora com o estresse, tá? Isso piora com o estresse. Mesmo com a medicação, né, isso tem interferido bastante. Então, vou colocar aqui dores estomacais com gases, borburismos, tá? Também tem dor lombar, que piorou após o Covid. Dor lombar com piora após o Covid, tá? Bronquite asmática. Bronquite asmática. Ansiedade. Faz tratamento medicamentoso. Tá? Faz tratamento com medicação. Faz também acompanhamento psiquiátrico, faz terapias, malha 4 vezes na semana, tá? Então, olha, tem atividade física aqui, isso é importante. E agora vem algumas características bem importantes, né? Transpira muito, mesmo no frio, tá? Principalmente mãos e pés, tá? Transpira muito, mãos e pés. Tem o suor noturno. Tá? Isso aqui vai nos dar brecha para entender vários fatores, tá? Dorme tarde e acorda cansado. Então, o sono não é reparador, né? Não é um sono de qualidade, tá? Sente muita sede à noite. Olha só. Sente muita sede à noite, né? Bebe água gelada.
água gelada, tá? Então levanta à noite para fazer xixi de madrugada, né? Porque se sente mais sede à noite e acaba bebendo mais água à noite, então vai ter o funcionamento renal também, precisa eliminar isso, tá? Sente formigamento nos braços, membros superiores, tá? Principalmente quando coloca o braço para trás ou então está mexendo muito no celular, tá? E aqui entra questões emocionais, né? Insegurança, ansiedade, não é feliz no trabalho, já teve síndrome do pânico, extremamente organizado, pessimista, está sempre em alerta. Sabe aquelas pessoas que ficam sempre em alerta? Né? Sempre em alerta. Preocupado. A pele é oleosa. Está roncando e suspira muito. O suspiro, né? Engraçado, né? Por que vocês acham que tem o suspiro? Por que uma pessoa suspira? De qual desequilíbrio vem o suspiro? Vocês já pararam para pensar? De onde veio o suspiro? Chazinho hoje de flor de São João com hibisco. Stase. Deficiência de ti do pulmão. Perfeito. Deficiência de ti do pulmão. A deficiência de energia do pulmão. Então a pessoa... O ti do pulmão, ele é tão fraco, mas tão fraco que ele tem um suspiro. Nossa, é um momento que ele enche o pulmão, né? Ele vai respirando tão curtinho, que ele não consegue, né, captar muita energia antes. Então, de repente, vem o suspiro. E geralmente vem por quê? Por que vem essa deficiência de energia em ti do pulmão? Por causa da tristeza, da insatisfação, por conta da tristeza, da insatisfação e também, né, do pessimismo, do negativismo. A pessoa vai ficando tão fechada, tão intoxicada com CO2, que de repente ele faz o suspiro. Traz energia para tentar fazer essa limpeza energética e emocional. Faz sentido isso para vocês? Olha só que interessante, né? Geralmente a gente vê muito suspiro, né, nos pacientes, e às vezes é um detalhe que a gente deixa passar. Então vamos ver se lá na língua dele faz sentido essa deficiência de energia do pulmão. Show? Então beleza, vamos lá, né? Vamos colocar aqui no nosso pentagrama todas as questões que ele tem, né? Pra gente compreender melhor. Fogo, terra, metal, água, madeira. Água, fogo, terra, metal e madeira. Show, ó. Centro de Estética Maracunha. Bem assim, meu marido. A acupuntura equilibrou muito. Show de bola. Né? Show de bola. Precisamos gerar um autoconhecimento, um autocontrole emocional nesses pacientes para eles melhorarem essas emoções, né? Então vamos lá. Ó, dores estomacais com muitos gases. Então, dores estomacais com muitos gases, terra interferindo no metal. Terra interferindo no metal, tá? Mas isso acontece por quê? Isso acontece por conta do estresse, tá? Então, olha aqui. Estresse. O estresse eu coloco ele no centro porque ele é um fator de desequilíbrio, um fator desencadeante para gerar alterações emocionais. Então, quando você fica estressado, né? O estresse é o gatilho para você ficar inseguro, para você ficar furioso, para você ficar irritado, para você ficar frustrado, insatisfeito, com medo, né? Preocupado. Então, o estresse ele é a porta, o gatilho do desequilíbrio é a faísca para gerar qualquer alteração emocional, tá?
Então, o estresse dele gera dores estomacais e gases, tá? Ele também apresenta dor lombar, piorou após o Covid, tá? Tem bronquite asmática, é extremamente ansioso, faz uso de medicação, né? Transpira muito as mãos, e aqui então entramos no fator primordial. Vou até deixar essa parte aqui para o final para a gente falar melhor a respeito disso aqui, tá? Bater mais nessa tecla. O sono não é de qualidade, né? Tem muita sede noturna, se tem muita sede noturna tem calor nos rins, então ele bebe inclusive água gelada, né? Que nos mostra esse calor ali nos rins, e ele também apresenta, né? Formigamento nos membros superiores. Isso aqui vem de nervos periféricos, né? Que é nutrido pelo elemento madeira. Insegurança, síndrome do pânico, tudo da água. Organização é da terra, extremamente organizado da terra. Pessimista do metal, sempre em alerta. Por que uma pessoa sempre fica em alerta? O que deixa uma pessoa em alerta? Qual a emoção que deixa a pessoa em alerta? O Matheus chegou aí também, show de bola, galera incrível aqui. Ana Valéria, Lilian, mamãe na live, show, Cecília, Laudenice Lins, show de bola. O que deixa a pessoa em alerta? Show, o medo, a insegurança. Se eu tenho medo e insegurança, eu estou o tempo inteiro em alerta. Olha, não estou seguro aqui, tá? Então, medo e a insegurança, né, deixa aqui a pessoa em alerta, né? Preocupação, pele oleosa, né? Pele oleosa. A pele ela é nutrida pelo elemento terra, pelo elemento metal, só que a oleosidade, a umidade vem da terra. Oleosidade da pele, tá? O ronco ele vem por diversos fatores, inclusive por conta da ansiedade, por conta do acúmulo de umidade, tá? E também por conta das vias aéreas. Tá? Então, olha só, é um paciente que apresenta diversas alterações em diversos elementos, né? Diversas alterações em diversos elementos, então isso aqui acaba comprometendo todo um equilíbrio geral. Mas eu deixei aqui para a gente bater um pouquinho mais nessa tecla, né? Conversar mais a respeito desse fator, que é a transpiração e o suor noturno. Tá? Então, vamos entender de fisiologia energética, né? Eu falo tanto de fisiologia energética aqui que precisamos compreender esse passo a passo se quisermos dominar o passo a passo para ter a cereja do bolo, que do elemento que é traçar os pontos de tratamento, a linha terapêutica eficiente para esse paciente. Tá? Por que os gases no metal e não no elemento terra? Olha, os dois, tá? Os gases ele vem por conta de um processo metabólico da terra que chega no metal. Então ele chega aonde? Ele chega no intestino. Então a principal desequilíbrio dos gases é o estufamento dos intestinos, que gera uma mobilidade desses gases, gerando o borburismo. Tá? Então a interferência da terra no metal. Tá? Pode ser por conta de um fator alimentar, alguma alimentação que gera excesso de gases, pode ser por conta emocional, né? E ainda pode ter o elemento madeira envolvido, que também auxilia no processo de metabolização dos alimentos. Então, alimentos mais gordurosos, né? O fígado e a vesícula biliar vão estar liberando substâncias para fazer essa metabolização, mas esses gases vão chegar principalmente no intestino, tá? Alguns, né, podem ser formados também no estômago e trazendo em forma de arroto, mas a maioria vem pro intestino, tanto é que fica aquele abdômen aerado, né? Show? Respondido, Nicole? Tá? Então, interferência desses elementos. Tá? Então, né, nós precisamos falar a respeito da fisiologia energética. Se nós temos, então,
elemento, né, um paciente que apresenta um excesso de suor noturno, né, um excesso de sudorese nas mãos, nos pés, né, uma sudorese diurna, né, então nós precisamos entender como isso acontece. Por que nós temos o suor? Nós temos o processo de suor por conta de um processo, né, de excesso de calor. Então o nosso organismo ele tem uma temperatura que ele funciona de forma ideal. Mas quando nós temos o excesso de energia yang trazendo um calor interno, esse excesso de energia trazendo um calor interno manda informação lá para o pulmão e fala: pulmão, o nosso organismo está extremamente quente. Precisamos resfriar esse organismo. Libera os poros da pele aí, que eu vou mandar informação também para o intestino, que faz a captação de líquidos orgânicos, para nós liberarmos esses líquidos orgânicos em forma de suor para tentar resfriar o organismo. Então, quando nós temos o extravasamento de suor pelo poro, né, esse suor vai evaporar. Ele vai evaporar como? Absorvendo, né, calor do ambiente, calor do organismo para evaporar. Então ele acaba resfriando o organismo, né? Então o pulmão, né, pega, abre os poros e o excesso de calor vindo do coração, né, que é o principal órgão que coordena calor, ele manda informação para o intestino grosso, que também libera líquidos orgânicos na pele, tá? E se ali está tendo um acúmulo de umidade da terra, né? Um acúmulo de umidade, um acúmulo de oleosidade. Esse suor vai vir com a característica de maior oleosidade. Por isso que a pele geralmente apresenta maior oleosidade. Tá? Então, esse excesso de transpiração nas mãos e nos pés nos mostra um excesso de calor. Esse suor vem para resfriar o organismo. E aqui entramos ainda num outro fator, que é a energia yin e a energia yang. Então, durante a noite nós temos energia yin e durante o dia energia yang. Tá? Durante o dia nós temos energia yang e à noite energia yin. Certo? E quando então nós temos o processo de noite, né? Que o sol vai caindo, vai diminuindo a energia yang do dia, vai ficando mais yin à noite, né? O nosso organismo precisa acompanhar esse ciclo e ficar também mais yin para trazer o repouso, para trazer a limpeza energética, a limpeza emocional. Tá? E independente disso, né, esse é o ciclo normal. Só que geralmente, né, por nós termos hábitos de vida muito desregulados, né, fora desse ciclo circadiano, nós acabamos comprometendo esse ciclo normal. Então, ficamos muito em telas à noite, né? Ficamos muito expostos à iluminação durante a noite. E tudo isso interfere no ciclo da melatonina, né? Que gera, então, um processo de alteração do sono. Então, você não vai conseguir dormir à noite muito bem. E às vezes, né, processos alimentares, alimentamos muito à noite também. Então, o organismo, o intestino, o estômago, o fígado, a vesícula, o baço, vai ter que fazer a metabolização desses alimentos. Então, eles precisam de energia yang. Então, à noite, que deveria estar yin para trazer o repouso, o descanso, né? O revigoramento, ele está com energia yang, muita energia yang. Então, se tem muita energia yang, muito calor, ele começa então a ter suor noturno. Então, em vez dele estar descansando à noite, ele está mantendo atividade. Por isso que tem o suor noturno. E se tem atividade à noite, o sono dele vai ser reparador ou vai ser um sono de péssima qualidade? Ele vai tender a acordar cansado ou descansado? Porque ele inverteu o ciclo. Percebem a diferença? Então, se nós entendemos isso, né, esse ciclo, isso vai permitir com que nós possamos, inclusive, orientar o nosso paciente da melhor forma possível, porque a acupuntura aqui não vai resolver se ele mantém o excesso de telas, se ele não faz algo para trazer o yin. Às vezes, entrar com um chá terapêutico para trazer o yin, tá? Chás calmantes, relaxantes, tá? Diminuir a alimentação muito noturna, né? Então, vai que esse paciente, eu não sei, não conheço
Não conheço o paciente, mas vai que esse paciente tem um jantar ali por volta de meia-noite, um jantar pesado, né? Muita massa, muito açúcar. Então, olha só, como que vai ficar o sistema metabólico dele? Vai ficar em ativa. Tem que ficar em ativa para fazer a metabolização. Então, aí gera um excesso de energia. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender isso? Tá? Olha, ele malha à noite e depois janta. Então, olha só, atividade física muito noturna, né? Tipo, depois das 10 horas da noite, que é a hora que o ciclo já começa, né? A trazer o yin, né? Por exemplo, a melatonina começa a ser produzida a partir do pôr do sol. O pico dela ali por volta de 9, 9 e meia da noite. Então, depois disso, você já está ativando o seu yang e a melatonina fazendo força para trazer o yin. Tá? Então, precisamos estar atentos a isso, senão nós comprometemos todo esse ciclo circadiano. Tá? Então, Nicole, mudar esse padrão de malhar e jantar ali muito tarde, né? Então ele vai ter que trazer isso um pouquinho para mais cedo, né? Ah, mas não tem como, é o único horário que sobra para ele. Beleza, então ele vai ter que fazer o treino, mas ele vai ter que ter uma alimentação menos calórica, uma alimentação mais tranquila à noite, senão vai continuar tendo esse processo, né? Pelo menos 2 a 3 horas ali após a janta, se for uma janta muito pesada, vai ter o processo de energia. Aí o organismo, depois dessas 3 horas, vai ter que trazer o yin. Aí quando começa a ter o yin para ele trazer o descanso, é já quando ele está acordando, tá? E quando o suor tem cheiro forte? Olha, quem faz a limpeza energética e emocional é o fígado, e o fígado, então, nas mulheres manda para o útero e elimina através da menstruação, e nos homens ou nas mulheres que não têm processo menstrual é pelo suor. Então, quando tem um cheiro muito forte, é assim como nós avaliamos a menstruação, um excesso de emoções que estão por trás ali, gerando essa toxicidade emocional e energética. Tá? Natália, sou friorenta e sempre senti frio para dormir, mas ultimamente tenho suado muito durante a noite nas pernas. Olha só, justamente, né? Então você tinha o yin, né? A noite mais fria, você sentia o frio, mas agora você está tendo yang à noite. Veja se você não está tendo uma alteração desses fatores, né? Excesso de tela noturno, alimentação muito à noite, fazendo atividades que traz energia yang, ou comendo alimentos que geram energia yang, ou bebendo chás que ativam o yang, ou até mesmo praticando atividade física no período noturno muito tarde, tá? Perceba esses detalhes. Ou até mesmo pode ser uma questão emocional com excesso de ansiedade que você não consegue trazer o yin para trazer o repouso. Então você acaba ficando ativamente com a energia yang na mente. Então você vai ter uma péssima qualidade do sono, com muitos sonhos, muitos pesadelos, acorda cansada, né? Você pode dormir 8, 10 horas por noite, que você vai acordar cansada, porque você não tem um aprofundamento do sono para trazer o revigoramento, né? A limpeza energética e emocional. Faz sentido isso para vocês? Tá? E quando o suor noturno é nos membros superiores, tem alguma diferença? Não. É excesso de calor da mesma forma, tá, Zenilda? É a mesma coisa, tá? Independente de onde esteja o suor. Tá? Tem o suor, é porque está tendo um excesso de calor. Show? Vamos trazer a foto da língua desse paciente aqui para nós debatermos ainda mais? Vamos ver se bate com tudo isso que a gente falou? Essa é a foto da língua do nosso paciente. Vamos fazer a avaliação dessa língua naquele modo simples, fácil, rápido e direto? Vamos lá? Como que é a língua desse paciente? Tem saburra ou não tem saburra? Tem saburra essa língua? Tem saburra ou não tem saburra? Tem saburra ou não tem saburra essa língua? É uma saburra, né? Tanto é que lá no triplo aquecedor inferior parece que tem uns locais que não tem. Então dá pra ver a diferença certinho. Uma saburra, mas que cor? Que cor é essa saburra? Que cor que é essa saburra? É uma saburra mais concentrada no triplo aquecedor médio. No triplo aquecedor médio. Ela está indo mais para a amarelada.
Amarela, tá? É uma saburra mais amarelada, tá? Show de bola, né? Ela parece até mais gordurosa lá no triplo aquecedor inferior, nos locais onde ela tem, né? Exatamente, isso mesmo. Tá? Então, tem uma saburra no triplo aquecedor médio, mais intensa no médio. Tá? Não é uma saburra gigantesca que recobre toda a língua, mas é uma saburra localizada nessa região, tá? No triplo aquecedor médio. Vou até colocar aqui, triplo aquecedor médio. Tá? E depois vamos avaliar a cor. Essa língua é uma língua avermelhada, pálida ou arroxeada? Qual que é a cor dessa língua? A cor é unânime, né? A cor é unânime, né? Qual que é a cor dessa língua? Vermelha, pálida ou arroxeada? Uma língua extremamente vermelha, né? Uma língua extremamente vermelha, isso mesmo. Show? Língua extremamente vermelha. Forma. Alteração de forma nessa língua. Tem fissura? Tem fissura? Fissura central e profunda, né? Que pega lá do triplo aquecedor inferior e quase chega ali na ponta, né? Para ali nas mediações do coração, né? Para ali nas mediações do coração. Então, uma fissura bem importante, bem profunda, que chama bastante atenção. Mas essa língua está edemaciada? Ela é volumosa? É uma língua volumosa? Ou não? Tem edema? Não é uma língua que tem aquele volume muito grande, que a borda da língua chega a bater nas laterais, tá? Não é uma língua tão volumosa quanto nós já avaliamos aqui várias vezes, né? Várias vezes nós já percebemos línguas extremamente edemaciadas, né? Extremamente volumosas, mas essa não é uma língua extremamente volumosa. Não que ela não esteja edemaciada, que eu acredito que ela tem um pouco de edema, até porque essa fissura dela está muito profunda. Tá? Mas não é, entenda que não é aquele edema que nós costumamos avaliar aqui. Tá? Nós costumamos avaliar aqui. Ela tem sim um certo edema, mas não é o que mais chama atenção. Tem marcas de dentições? Tem. Mas também não é o que mais chama a atenção. Tá? Vamos sempre direcionar isso aqui, porque é importante. Tá? E por fim, é uma língua seca ou uma língua úmida? Ela tem umidade nessa língua? Ou é uma língua mais seca? Uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Mais úmida, né? Então vamos traduzir tudo isso? Tem saburra amarela, então tem calor. Tem calor no estômago e no baço. Perfeito? Tem estômago no baço, no estômago e no baço, calor. É vermelha geral, então tem calor geral. Tem fissura. Se tem fissura, tem deficiência de energia yin-chi do baço. Tá? Mas isso também chega no rim e no pulmão. Tá? Tem um edema, não é um edema muito volumoso, mas tem um certo edema, algumas marquinhas de dentições. Então tem uma certa estagnação de chi do baço, do fígado e da vesícula biliar. Não é o que mais chama atenção, tá? Vamos deixar isso bem claro. E ela é úmida, então ela tem uma deficiência de energia yang-chi do pulmão. Tá? Essa é uma língua que ela não é seca, tá? Você pode olhar nas laterais que ela tem brilho, parece que acumula líquidos ali nessa língua, tá? Não é uma língua muito seca, não. É uma língua mais para úmida, certo? Mas agora nós precisamos chegar no ponto de maior desequilíbrio. Qual que é o maior desequilíbrio dessa língua? O que mais chama atenção? Se esse paciente colocasse essa língua para fora aqui agora, né? Qual que é a característica que mais chama atenção nessa língua? Qual que é a característica que mais chama atenção nessa língua?
É essa saburra? É o edemaciado? É a fissura? É o vermelhidão? Olha, o que mais chama atenção nessa língua é justamente isso aqui, ó. O vermelho e essa fissura profunda. Uma fissura bem importante, né? De raiz até quase na ponta. Então, esse é o principal desequilíbrio energético desse paciente. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui para mim. Então, nós falamos diversos fatores desse caso clínico. E um deles foi que ele tem o suspiro, né? E o suspiro vem, então, pela deficiência de energia yang do pulmão, porque a língua está úmida, tá? Então, tem essa umidade, tem essa deficiência de energia yang, então acaba tendo esse acúmulo aí de CO2, então acaba gerando esse suspiro para trazer, né, maior CO2. Beleza? Ou maior CO2 não, maior limpeza, né? Maior oxigênio. Certo? E o principal fonte de desequilíbrio desse paciente, né? O principal desequilíbrio energético desse paciente é definitivamente então o calor com a deficiência de energia em Ti do baço. Deficiência de energia em Ti do baço. Então, olha só, esse é um paciente que ele apresenta dores estomacais, né? Ele apresenta dores estomacais por conta do estresse. Então, o estresse, por estar aqui no centro, ele acaba gerando desequilíbrios. Aparentemente, neste paciente, esse estresse gera maior níveis de ansiedade. E o aumento dos níveis de ansiedade acaba gerando uma deficiência, um comprometimento do estômago e do baço pâncreas. Então, como ele fica mais ansioso, esse é um paciente que tende a comer alimentos mais densos, mais carboidratos, mais hipercalóricos, mais doces, mais laticínios, mais alimentos densos. Por quê? Porque a ansiedade dele está fugindo da mente dele, está saindo, está extravasando energia. Então, algo precisa trazer ele para o centro. Quem vai trazer ele para o centro? A terra, através da alimentação, ou a água, através da retenção de líquidos, tá? Ou água através da retenção de líquidos. Então isso aqui acaba gerando toda essa desorganização energética, né? Então o paciente começa a ser extremamente organizado, né? O toque, né? A organização vem do elemento terra, porque gera um sentimento de imperfeição. Então esse sentimento de imperfeição acaba comprometendo a terra, buscando, né, esse excesso de organização, a preocupação, as dores estomacais, a oleosidade na pele e a umidade na pele, tá? Então tudo isso compromete o elemento terra. Mas isso aqui também acaba se desdobrando no metal. Assim como a ansiedade também se desdobra e compromete o metal, gerando o quê? O borburismo, os gases, o comprometimento da bronquite asmática, o suspiro, o pessimismo, a alteração na pele e o ronco. O ronco. Tá? Assim como esse excesso de ansiedade, esse excesso de calor que vem por conta do estresse, também compromete a madeira. Consome a madeira gerando uma baixa qualidade no sono e um formigamento de membros superiores. Além disso tudo, também o fogo pode comprometer a água, gerando a dor lombar, gerando calor ali nos rins, gerando medo, gerando insegurança, gerando estado de alerta o tempo inteiro. Percebe que o principal desequilíbrio desse paciente está no calor? E é o calor que está gerando essa deficiência de energia yang, de energia yin no baço, e que se não for corrigido isso aqui, essa deficiência de yin do baço pode gerar uma estagnação de Qi mais importante, que essa estagnação de Qi possivelmente só não aconteceu ainda, ficando muito importante, mostrando o excesso de volume na língua por conta da atividade física que ele faz, que ele acaba consumindo toda essa energia que está estagnada. Vira a diferença de um paciente que faz atividade física, de geralmente aqui nós trazemos mais casos de pessoas sedentárias, que a língua chega a bater nas laterais da boca de tão edemaciada, de tão volumosa que ela está? Show? Faz sentido isso para vocês? Então, nesse caso aqui, é típico o tratamento do
calor. Ah, professor, mas a queixa dele é de dores estomacais e de gases, burburismos. Beleza. Então aqui nós vamos separar um curto, um médio e longo prazo. E longo prazo. Porque definitivamente esse paciente procurou por conta das dores estomacais e os gases. Então aqui no curto prazo você pode trabalhar a terra e o metal. Mas no médio prazo ele tem um desequilíbrio que é um excesso de calor. Excesso de calor. Então aqui nós vamos ter que trabalhar o fogo. E no longo prazo, as emoções. Quais as emoções? Ansiedade e medo. Então aqui você vai ter que trabalhar o fogo e a água. Show? Faz sentido agora? Fica mais fácil de entender os casos clínicos assim? Fica mais fácil de entender os casos clínicos assim? Olha, pronto. Agora você tem uma linha terapêutica. Mas isso aqui é uma linha terapêutica que você não precisa seguir detalhadamente, colocar um passo de cada vez dessa forma. Você pode associar isso aqui. Por quê? Porque o desequilíbrio energético que está gerando as dores físicas. Então você pode associar os dois. Então qual vaso maravilhoso que vai tratar não só o fogo, mas também a terra? Qual é o vaso maravilhoso que trata não só o fogo, mas também trata a terra? Que reequilibra o fogo, o excesso de calor e já reequilibra também essa deficiência de energia yin. Quem é? BP4 com CS6, né? BP4 com CS6 ou BA4 com PC6. Tá? BP4 com CS6. Então, esse é um paciente que tem excesso de calor. Então, C7 aqui precisa diminuir o calor dele. R2 também auxilia a diminuir o calor. Está tratando o médio prazo. E agora você intensifica o curto prazo. VC12, estômago 36, BP6, tá? São pontos que vão atuar no estômago. Estômago 25, melhorando essas dores estomacais e melhorando também o quê? Os gases, o burburismo, o baço pâncreas 15. Certo? Isso aqui no curto prazo. Então você associou o curto com o médio prazo. O BP4 vai trabalhar a terra e o CS6 o fogo. O C7 com o R2 diminui esse excesso de calor que esse paciente tem. Vai auxiliar, inclusive, na melhora dessa sudorese noturna, dessa sudorese durante o dia, nas mãos e nos pés. Tá? Porque vai diminuir o calor e tratar as dores estomacais. VC12 é ponto alarme do estômago. Estômago 36 é um ponto principal do estômago. Tá? Baço pâncreas 6 atua nos 3 rins da perna, melhorando também essa deficiência de energia yin, chi do baço. Estômago 25 e BP15 auxiliam no burburismo, no intestino. Show? Faz sentido para vocês? Mas agora, se você quer fazer um trabalho completo, gerando inteligência emocional, gerando autoconhecimento e autocontrole das emoções, até porque as bases de queixa desse paciente vêm por conta do estresse e o estresse desequilibra as emoções, você pode, então, fazer os protocolos do curso de inteligência emocional. Tá? Sudorese excessiva, quando se alimenta, é o mesmo sentido? Sim, excesso de calor. Mesmo quando você alimenta, né? Quando você alimenta, então, essa energia tem que ir para os órgãos que vão fazer o metabolismo, né? Estômago, baço, fígado e vesícula biliar. Então, gerando excesso de calor, pode trazer a transpiração também, tá? Se for logo após algum processo de saúde, essa sudorese pode estar ligado à imunidade, tá?
Professor, você não usa pontos Shu antigos da estação tonificando ou sedando? Uso, tá? Uso, sem problema algum. Só que aí eu teria que saber a estação que essa paciente ia estar atendendo esse paciente e também, não só na estação, mas também ver as questões que ela quer tratar. Por exemplo, beleza, tem uma deficiência de energia em Ti, então eu preciso aumentar o Yin. Como que eu aumento o Yin? Baço. Baço nós temos então, baço é órgão, então ele começa baço 1, baço 2. Então eu posso usar o baço 2 aqui para tonificar o Yin da Terra, né? O baço 2 para tonificar o Yin da Terra. E também posso usar o Rin para diminuir a energia do fogo. Então, aqui, Rin é órgão, R1, R2, R3, R4, se eu não me engano, e R10. Então eu posso usar o R10 para diminuir o fogo também. Show? Ana Lu Moreira. Pode usar. Tá? Então, a seleção dos pontos, ela vai ser automática. Tem diversas formas para você fazer isso, como basta você dominar a avaliação, fisiologia energética e diagnóstico energético. Se você domina a história, a fisiologia e o diagnóstico energético, a seleção dos pontos vai ser a cereja do bolo. Você pode usar vários caminhos. Tá? Vários caminhos para tratar esse paciente. E se nós colocássemos esse paciente como prova aqui para essas 45 pessoas que estão ao vivo aqui conosco, cada um poderia nos dar um protocolo diferente. Estaria errado? Não, não estaria errado. Porque cada um pode ter tomado um caminho diferente. Mas se esse caminho que você seguiu, ele faz sentido com a anamnese, com a fisiologia energética e com o diagnóstico energético, não tem problema. Vai ter bons resultados. Agora, o difícil que eu vejo muito, principalmente quando eu era supervisor de ambulatório, né? Aluno chega, ele quer usar agulhas aleatórias. Beleza, esse paciente tem alteração do sono, vamos usar F3? Beleza, ele tem síndrome do pânico, vamos usar um R3, um R10? Ele tem dor lombar, vamos fazer local lá na dor lombar dele? Ele tem bronquite asmática, vamos pegar P7, P9? Peraí, já virou uma salada de fruta. Não tem um caminho, não tem uma direção, não tem uma linha terapêutica. São pontos aleatórios para tratar desequilíbrios. Agora, se você pega aquele paciente poliqueixoso que ele tem inúmeras queixas, inúmeras patologias, pensa você colocar uma agulha para cada tratamento. O organismo vai ficar perdido, não vai ter resultado. Tá? É isso que eu trago aqui para vocês. Uma linha terapêutica capaz de te dar segurança para você trabalhar os desequilíbrios energéticos e emocionais do seu paciente já na primeira sessão. Porque na primeira sessão você já faz avaliação. Na primeira sessão você já entende de fisiologia energética. Na primeira sessão você já vai fazer o diagnóstico energético. Então isso vai te dar segurança para você traçar a linha terapêutica. Porque isso aqui não se resolve em uma sessão. Isso aqui não se resolve em um único protocolo. Isso aqui você vai ter que fazer mais protocolos. Por isso que geralmente eu ainda recomendo fazer os protocolos do curso de inteligência emocional, que vão fazer a dessensibilização das emoções desde o período gestacional. Às vezes, o excesso de calor, o excesso de ansiedade desse paciente veio porque a mãe e o pai dele sofreram um processo de ansiedade no período que ele estava lá na vida intrauterina. Isso fica marcado no inconsciente dele, às vezes ele nem sabe, às vezes a mãe e o pai nunca nem contou para ele, ou às vezes a mãe e o pai também nem sabem que isso passou para a criança, que pode ter afetado a criança. Por isso que nós começamos os protocolos do curso de inteligência emocional com a dessensibilização gestacional. Eu limpo as emoções que nós vivenciamos lá no útero da nossa mãe, que foi passado pelo sangue através do cordão umbilical, e que não é consciente. Está no inconsciente. Por isso que nós fazemos essa limpeza. E depois nós podemos vir aqui, né, e fazer todos os elementos nesse paciente para promover o quê? A limpeza dessas emoções, um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções, para que esse estresse dele não gere esses desequilíbrios energéticos, emocionais e físicos. Então você pode seguir aqui
Depois com terra para melhorar a queixa principal, com metal para melhorar essas queixas principais, com fogo para melhorar esse desequilíbrio energético e essa emoção. Depois você pode vir com a água para melhorar essa questão emocional também, e a madeira para melhorar a coerência, a decisão, a limpeza energética e emocional, a melhora da qualidade do sono para fazer essa limpeza energética e emocional. Então isso aqui vai fazer uma limpeza e gerar o quê? Um autoconhecimento, um autocontrole das emoções. Por isso que é a inteligência emocional. A inteligência emocional começa por onde? Começa pelo autocontrole. Começa com o autoconhecimento. Se eu não consigo perceber que eu sou inseguro, que eu sou ansioso, que eu sou preocupado, que eu sou insatisfeito, como que o meu paciente vai saber? Então, por isso que nós promovemos uma limpeza energética e emocional e mandamos essa informação para o sistema límbico e para o neocórtex para dar o reconhecimento, a conscientização das emoções. Esse é o processo que vai gerar o autocontrole e o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, né? Você se conhece, então você faz ali os protocolos, o paciente começa a perceber, nossa, eu era assim. Era por quê? Porque já limpou. E ele consegue ver ele agora com outros olhos. Ele consegue ver ele agora com outros olhos. Ele olha para ele e fala assim, nossa, eu era assim. Nossa, eu era medroso, hein? Eu era inseguro e não tinha percebido isso. E agora, como ele já percebeu, toda vez que ele sofre um processo de medo e de insegurança, ele lembra como ele era antes. Por quê? Porque já tem o caminho da ligação do sistema límbico com o neocórtex. O sistema límbico é quem reconhece as emoções. E o neocórtex é quem conscientiza essas emoções. Então esse caminho é que vai gerar o processo de inteligência emocional, que vai gerar esse autoconhecimento. Faz sentido isso para vocês? Se nós sabemos que as patologias físicas dos nossos pacientes vêm por conta de um desequilíbrio energético, que vem por conta de uma emoção, é autoconhecimento e inteligência emocional que precisamos dar para eles. Show? E é por isso que amanhã, às 8 horas da noite, quinta e sexta, também às 8 horas da noite, eu entro aqui, não aqui, né? É uma aula fechada no YouTube para quem fizer a inscrição no Laboratório de Inteligência Emocional. Mas é um evento 100% online, 100% gratuito. Basta você se comprometer, ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição e definitivamente estar comigo às 8 horas da noite, que eu te mostro o caminho, te mostro como isso é possível. Eu explico, dentro da neurofisiologia, como é possível você fazer isso. Como você vai usar a acupuntura para fazer isso. Postei uns gráficos de como estão, né, os índices de depressão no país, os índices de suicídios. Aumentou gigantescamente. Já estava crescendo. Em 20 anos, mais que dobrou os índices de suicídios no país. Mas isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Mas agora nós temos que entender que a pandemia veio e piorou muito isso. Quadros de ansiedade em mulheres, depressão e ansiedade em adultos jovens. Está alarmante, está assustadoramente. Então precisamos de ter um exército de acupunturistas capazes de dar autocontrole, autoconhecimento e inteligência emocional para essas pessoas saberem lidar com essas emoções. E aí, você está preparado ou quer estar preparado para o futuro? O futuro é agora. O futuro é agora. Já chegou. A conta chegou. Quem aí, durante a pandemia, não deu uma surtadinha? Quem? Que atire a primeira pedra. Quem não ficou ansioso na pandemia? Quem não ficou inseguro? Quem não ficou preocupado? Se você não ficou, você é de outro mundo. Aqui eu também fiquei, velho. Quem imaginou que ia acontecer tudo isso? Dessa forma? Isso reverberou. Reverberou em quem? Reverberou em quem pegou Covid, tá tendo muitas crises emocionais, e quem não pegou também tá tendo crises emocionais. Ou seja, 100% da população está adoecida mentalmente. Adoecida mentalmente.
Pensa daqui 10 anos como vai estar essas pessoas. Pensa daqui 10 anos como vai estar essas pessoas. O seu futuro, você muda ele hoje. O seu futuro, você muda ele hoje. O acupunturista de sucesso no futuro é aquele que sabe tratar os desequilíbrios emocionais dos pacientes dele. Porque ele já plantou essa semente hoje. Então lá na frente, ele vai estar colhendo os frutos. Anota o que eu estou falando. Não é previsão. É tendência. É pesquisas mostrando isso. Beleza? Vamos estar um passo à frente? Então te aguardo no Laboratório de Inteligência Emocional. Começa amanhã, 8 horas da noite. Ah, eu tenho paciente. Desmarca. Assiste. Remarca o paciente. Tira esse tempinho pra você. Lá eu vou contar como eu cheguei nesses protocolos. Vou te dar protocolos para você começar a fazer as dessensibilizações. Ah, professor, você vai mostrar protocolo? Vou mostrar protocolo. Para quê? Para que você já comece a fazer. E o Matheus estava conosco ontem no podcast. Ele falou, professor, no último laboratório de inteligência emocional que você passou o protocolo, eu comecei a usar e eu fiquei maluco. Porque aquilo já fazia sentido. Imagina tudo. Então, te aguardo no Laboratório de Inteligência Emocional. Começa amanhã às 8 horas da noite. Convide seus colegas. Mostra para eles a oportunidade que é dominar a inteligência emocional. E o resto deixa comigo. Eu mostro para vocês. Porque vocês sabem que eu não tenho dó de conteúdo. Eu não fico guardando conteúdo para mim. Por isso que eu tô aqui toda terça e quinta-feira fazendo casos clínicos. Mostrando a minha linha terapêutica, o que eu penso, como eu faço, os resultados que eu entrego. Show? Então aguardo vocês. Tenham todos um excelente dia, porque só está começando. Hoje é terça-feira e a semana só está começando. Essa semana ainda vai fritar a mente. Amanhã, 8 horas da manhã, eu entro aqui novamente para aquecer vocês para a aula de noite. Então aguardo vocês amanhã mais um caso clínico para fritar a mente, para vocês começarem a entender melhor como tratar os desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais de seus pacientes. Vamos juntos? Porque aqui, juntos nós vamos mais longe. Mas de mãos dadas nós seremos imbatíveis. Vamos de mãos dadas uns com os outros, na maior comunidade dos melhores acupunturistas que tem segurança para tratar os desequilíbrios emocionais dos seus pacientes. Aguardo vocês, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Pode me chamar no direct. Tem um caso clínico que queira que eu discuta? Mande no direct. Entra no canal do Acupunturista no Telegram e se inscreva no canal do Acupunturista no YouTube e nos vemos, tá? Compartilha essa live aí com seus colegas e vamos juntos. Tchau, tchau. Agora eu vou de verdade.